Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente Cristo. Esse é mais um ponto da reforma de hoje. Vídeo bem curto aqui para você, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador porque ele é o único que justifica o ser humano diante do Deus Pai. Ele é o único que agrada por completo o coração do Pai. Ele foi o único que conseguiu cumprir o julgamento de toda a lei. O julgamento que nós jamais suportaríamos, ele decidiu suportar e sofrer no nosso lugar. Como já dizia o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque Lutero lutou para que esse princípio voltasse a ser pregado no seio da igreja, porque Lutero vivia em uma época no qual tanto o padre como o papa e como a Igreja Católica Romana se colocava na autoridade de ser mediador entre Deus e os homens. Mas antes de Lutero, havia um pré-reformador chamado João Wycliffe, e esse cara ele foi o primeiro a lutar contra a doutrina da transubstanciação. E essa doutrina ela dá poder total para o padre, para o papa e para a Igreja Católica se colocar como portadores da salvação e como mediadores entre Deus e os homens. E o que significa essa doutrina da transubstanciação? Essa doutrina significa que apenas o padre e apenas o papa e apenas dentro dos templos da Igreja Católica a ceia poderia ser praticada. E o que significava isso? A transubstanciação ela significava que os elementos da ceia se transformavam automaticamente no corpo e sangue de Jesus, por mais que eles mantessem a forma da Eucaristia e do vinho, mas a partir do momento que o padre, aquele que segundo a Igreja Católica Romana era o anjo do Senhor, capaz de ser mediador para a nossa salvação, a doutrina da Igreja Católica até hoje ensina que a partir do momento que o padre ministra a ceia, a Eucaristia e o vinho se tornam o sangue e o corpo de Cristo. E dentro dessa mesma doutrina ensina que nenhum outro ser humano pode ministrar a ceia do Senhor, porque apenas o padre, apenas o papa e apenas dentro dos cultos litúrgicos da Igreja Católica o milagre da transubstanciação pode acontecer. E João Wycliffe, ele bateu contra essa doutrina e ele recitou aquilo que Jesus já havia ensinado: fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice. Ou seja, a doutrina correta é que a prática litúrgica da ceia do Senhor é em memória de Cristo. Ou seja, aquele pão, ou aquela Eucaristia, ou aquele vinho que você toma ali naquele momento de culto, aquilo é apenas em memória de Cristo. Nós cremos pela fé que todas as vezes que a igreja se reúne para cear, Cristo está ali presente. Porém, a ceia do Senhor, ela pode ser ministrada em qualquer local. A ceia do Senhor, ela não necessita da mediação de um papa e de um padre. Ou seja, a partir do momento que João Wycliffe começou a combater essa doutrina, o que foi que aconteceu? A Igreja Católica começou a perder diante do discurso popular da época. Eles começaram a perder a autoridade e começaram a perder também o título de mediadores. Ou seja, você não precisa se submeter ao papado, se submeter à Igreja Católica Romana para ser salvo. Mas apenas Cristo, somente Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você só precisa confessar que Ele é Senhor. Você só precisa crer que Ele é Senhor da sua vida, que Ele morreu e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se Cristo é o centro da tua vida, se Cristo é Senhor da tua vida, se você segue os seus mandamentos, se você vive em comunhão com Ele, então quero dizer para você que você já agradou o coração do Pai. Você já se tornou um filho de Deus. Houve uma guerra também de perseguição, porque João Wycliffe ele também foi condenado à morte por lutar
por esse princípio do Evangelho de Cristo, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele falou lá em João capítulo 14, Jesus uma vez falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. O pastor da sua igreja, ele foi ungido por Deus para lhe discipular. Mas o pastor, ele não tem autoridade sobre a sua salvação. Ele não pode definir profeticamente se você é salvo ou não. A igreja, ela foi instituída por Cristo para que os seus filhos vivessem em comunhão até o dia da sua vinda, para que crescessem na comunhão, crescessem no partir do pão e crescessem no conhecimento da palavra de Deus. Porém, a igreja é o local de comunhão, é o local de discipulado, é o local de entrega, é o local de serviço, é o local onde você confessa o seu pecado com os seus irmãos para que você seja tratado, para que você seja renovado a cada semana. Porém, a igreja, nem mesmo a igreja católica romana e nem mesmo a igreja evangélica, ela tem o poder de te salvar. Mas sola Christus, como já dizia o pré-reformador João Wycliffe e posteriormente Martinho Lutero, somente Cristo, somente Ele é o mediador entre Deus e os homens.